Deus se ampara, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor dos reinos. Os reinos se aparam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, aleluia, para dizer que tu és o Senhor, aleluia, teu reino é sempre eterno, e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, o teu reino é sempre eterno, e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, aleluia. A tua igreja te adora, Deus, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Que nos diz assim a palavra de Deus nesta manhã de quarta-feira, a partir do verso 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo ajuntaram tantos que nem junto aos lugares à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Estava ali assentado alguns escribas que arrazoavam-se em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam-se entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: Perdoados estão os seus pecados, ou dizer-lhes: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E se levantou, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante como essa. Tenho uma pergunta para você nesta manhã. Uma pergunta. Vamos começar com uma pergunta. Quem no seu convívio
Quais são as pessoas que você convive? Quem dessas pessoas no seu convívio que hoje já pode se tornar uma pessoa inútil para você, sem que você a jogue fora? Quais são as pessoas do seu convívio cujo o senso de valorização já superou o senso de utilização? Quais são as pessoas no meu convívio que para mim já pode se tornar totalmente inútil, sem que eu a despreze, sem que eu a abandone? Talvez mamãe pode se tornar inútil, eu vou continuar amando. Talvez os filhas pode se tornar inútil e eu vou continuar amando. Será que temos algum amigo que pode se tornar completamente inútil, sem que a gente o despreze, sem que o abandonemos e o descartemos? Porque essa sociedade que nós estamos vivendo é a sociedade da utilização, e cada um vale de acordo com aquilo que pode fazer. Quanto mais se pode fazer, mais valia tem o ser humano para o outro. Quanto menos se pode fazer, menos valor aquele ser humano tem para o outro. E se um ser humano não pode me oferecer nada, é um inútil, valor nenhum ele terá. Então a pergunta dessa manhã é: quais são as pessoas do nosso convívio que já pode se tornar um completo inútil na vida da gente, sem que a gente o despreze, sem que a gente o abandone? Quem, por exemplo, poderia virar um tetraplégico sem receber de nós a rejeição? Quem poderia se tornar um inválido sem que a gente o deixasse de amar? Nós estamos lendo a história de um homem completamente inútil, paralítico. Não sei se você observou, mas a cidade referida aqui é a cidade de Cafarnaum, portanto, norte de Israel, a classe mais pobre, que era a Galileia. Lá embaixo, no sul, em Jerusalém, estavam as residências dos mais bem de vida. Lá em cima, no norte, os mais pobres, como Nazaré, como Caná da Galileia, a ponto de alguém perguntar: pode vir alguma coisa boa de Galileia? De Nazaré, que é uma cidade onde Jesus morava, a mãe de Jesus morava. Uma cidade extremamente pobre, uma região extremamente pobre. Nós estamos falando de um homem que está nessa cidade, a cidade de Cafarnaum, embora beira-mar, mas mesmo assim a região ainda muito pobre. Nós estamos falando de um paralítico que, por causa da sua paralisia, é privado de muitas coisas, inclusive de participar de reuniões como essa naquela época, pois a religião que imperava era excludente. Tem defeito? Não pode participar. Falta um dedo? Não pode participar. Só tem um olho? Não pode participar. É manco, é coxo, é aleijado, é paralítico? Não pode entrar. Não pode entrar no templo. Nós estamos falando de um homem pobre, aleijado, excluído, desfavorecido, marginalizado, porém, amado pelos seus, ou amigos, ou família, porque a Bíblia não fala. Diz que foi trazido por 4 pessoas. Não fala se é amigo, não fala se é parente, não fala se é conhecido, não fala nada. Mas fala que existiam 4 pessoas que olhou para este homem inútil. Mas no coração desses 4, o senso de valorização já havia superado o senso de utilidade, e disseram para ele: você não precisa ser útil para que eu te ame, você não precisa me prestar um favor para que eu te considere. Basta você existir, basta você ser um ser humano, e já é digno de valorização, e já é digno da minha atenção, já é digno do meu abraço, já é digno do meu esforço, e
em pegar você e levar até onde é preciso levar. E obviamente, meus irmãos, obviamente que uma virtude como essa tem tudo para ser uma progenitora. Obviamente que uma virtude como essa tem tudo para não ser uma virtude estéril. Uma virtude cujo senso de valorização supera o senso de utilidade, tem tudo para se tornar uma progenitora de bons resultados. Uma virtude como essa é um ventre fértil, pronta a produzir bons resultados na vida. Só precisa da outra parte, que nesse texto se apresenta como a pessoa do Senhor Jesus. A outra parte é a pessoa do Senhor Jesus. E quando você pega essa virtude, que é o senso de valorização, que já superou o senso de utilização, e leva ela em direção à pessoa do Senhor Jesus, e faz essa conexão com a pessoa do Senhor Jesus, sem dúvida isso se torna uma máquina de gerar bons resultados. Sabe qual é o resultado que gerou aqui? Perdão e cura. Perdão e cura. Esse homem pode até ter chegado ali aleijado, desfavorecido, abandonado, desprezado, excluso da sociedade e da religião, mas agora não. Agora ele vai sair dali como um homem restaurado, curado, perdoado, de volta e devolvido para a sociedade como alguém digno. Ele vai poder entrar no templo e oferecer o seu sacrifício diante de Deus. Ele poderá cumprimentar os sacerdotes, se aproximar do pessoal da religião, que nem isso ele poderia. Ele vai poder se levantar e procurar por aí um bom emprego para trabalhar. Ele poderá encontrar uma pessoa com quem ele possa casar, ter filho, construir família e ser feliz. Essa virtude em parceria com Deus, essa virtude de a gente conseguir valorizar o ser humano muito mais do que valorizamos coisas na vida, em parceria com a pessoa do Senhor Jesus, pois Deus estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo inteiro. Quando nós falamos da pessoa do Senhor Jesus, nós estamos falando do próprio Deus encarnado. Então, quando você pega uma virtude como essa de valorização humana e conecta com o Deus da pessoa do Senhor Jesus, certamente virá bons resultados. E este homem que não valia nada para alguns, para esses quatro valia muito. E eles trouxeram até a pessoa do Senhor Jesus. E aquele que nessa história começou destruído, afastado, marginalizado, empobrecido, desfavorecido, abandonado, marginalizado, voltou para casa completamente diferente. Por causa disso, por causa desse senso de valorização, unido com a pessoa do Senhor Jesus. Sabe onde está a força dessa virtude? Nesse texto, na capacidade de encontrar caminhos, aonde aparentemente não existia caminhos. Porque eles chegam ali com seu amigo, com seu parente, naquela máquina, e eles dizem: tem muita gente. Tem gente na porta, tem gente na janela, tem gente ao redor, tem gente dentro da casa, tem gente fora da casa, e Jesus está no centro pregando a palavra de Deus. Uma resposta muito comum é: a gente volta outro dia. Tem muita gente hoje, não dá para entrar. Essa seria a resposta mais comum que aqueles quatro que trouxeram o paralítico poderiam oferecer. Ou então, uma segunda instância é: vamos desistir. Isso não é para nós. Porém, alguém que carrega essa virtude de valorização do ser humano, ela encontra caminhos. Por isso eles disseram: então vamos subir no telhado. Vamos subir no telhado e vamos abrir um buraco no telhado. Obviamente que quando a gente pensa em telhado no mundo oriental, quando a gente pensa no soldado em telhados na época de crise, naquela região, a gente tem que pensar em barro e palha. Não dá para pensar em eternite, não dá para pensar em telha, não dá para pensar em laje, porque não tinha isso naquela época. O que
se tinha era varas transversadas, cobertas de barro com palha e permeabilizadas por gramas. Então o que eles dizem? Vamos subir no telhado e vamos fazer um buraco, vamos cavar um buraco, vamos fazer o que for preciso, mas vamos levar esse homem até a pessoa do Senhor Jesus. A força desse senso de valorização, dessa virtude, está na capacidade de encontrar caminhos e não desistir por causa dos obstáculos, porque o obstáculo existe, dificuldades existem e sempre existirão, mas talvez Deus esteja nos dizendo: se você já tem alguém na sua casa, se você já tem alguém no seu círculo de amizade, no seu convívio, que já pode se tornar um completamente inútil, sem que você o despreze, sem que você jogue fora, fique sabendo que Deus te mostrará o caminho e você vai conseguir gerar resultados positivos que no final, não sei se você observou o último versículo que nós lemos, mas o último versículo diz assim, ó: e levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus. Porque o resultado final de tudo isso será glória ao nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? É só isso e já é suficiente. Vamos orar? Pastor Nivaldo vai fazer essa oração por nós no nome de Jesus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Gente, vamos colocar sobre os seus pés, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, gratidão por mais uma rica oportunidade, Pai, podemos, Pai, ouvir a Tua palavra, os louvores que foi limpado para Ti. Agora eu te peço, Pai, não só de pé, mas de joelho, porque mais uma vez eu não me acho digno de sentir a Tua presença e me dobrar diante do Senhor, diante da Tua presença, que é tudo sobre a minha vida e sobre a minha família. Abençoa, Senhor, o nosso dia, nos guarda, nos brinda, nos dê a vitória, nos livra da cilada do adversário, nos livra de todo mal, de todo impedimento, de toda palavra ao contrário, de toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, se foi feita contra as nossas vidas, contra a nossa casa. Eu te peço, coloca um escudo espiritual de cada um que está aqui, guarda o nosso lar, guarda a nossa propriedade, guarda, Senhor, o comércio dos teus filhos, a fábrica, as empresas, os projetos, os sonhos, guarda, Senhor, seja com eles. Eu não sei o que eles vieram aqui pedir nessa manhã. Eu vim te louvar, te glorificar e te agradecer por mais uma rica, eu creio que única oportunidade nesse dia chamado hoje, nessa quarta-feira, de poder estar com o corpo de vida que está emprestado sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Mas eu sou grato ao Senhor por até aqui o Senhor ter me conduzido, me levantado, a Pai querido, clamado e ter me dado fôlego de vida, ter nos dado fôlego de vida. E mais uma vez, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, por tudo. Seja conosco até a tua vida, assim eu te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Só faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas uma vez. Todavia, eu creio que nós adoraremos ao Deus da nossa salvação. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Foi paz que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, operando Deus, que nada possa impedir das bênçãos de chegar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Receba a vitória, receba a bênção do Senhor, receba a proteção divina do Senhor nessa